Ah, se você soubesse, quando eu tinha uns 30 anos, minha vida era bem diferente do que é hoje. Eu morava em um bairro simples, com meu marido e meus 3 filhos pequenos. O dinheiro, olha, ele era mais escasso do que água no deserto. Meu marido trabalhava numa fábrica, mas um dia a fábrica fechou. E pronto, a gente ficou sem nada. Só eu e meus filhos tentando seguir em frente. Eu sempre tive que me virar. Sabia que não podia deixar a peteca cair, sabe? Então comecei a vender umas coisinhas. Pequeno comércio, sabe como é. Mas não dava pra viver disso direito. Quando ele perdeu o emprego, eu fui quem puxou a carga sozinha. Se o dinheiro não vinha, eu tinha que fazer ele aparecer de algum jeito. Aí foi quando a gente começou a plantar tudo o que podia no quintal. Eu e as crianças ficávamos lá no calor do sol, mexendo na terra. Tomate, alface, cenoura. Tudo que dava pra comer a gente plantava. O feijão e o arroz já tinham que ser racionados. Mas com as hortas, pelo menos a comida não faltava na mesa. Eu até me lembro de como era bom ver as crianças se divertindo na horta. O tempo parecia mais leve, sabe? E tem mais uma coisa. Naquela época, a gente aprendeu a trocar as coisas. Eu lembro de um vizinho que estava sem arroz, mas tinha carne. Eu tinha arroz sobrando, então fizemos uma troca. Ele me deu a carne e eu dei o arroz. E assim a vida ia. Todo mundo ajudava um pouco e a gente conseguia se manter de pé. Mas, eu não vou mentir, foi difícil. Eu passava muitas noites sem conseguir dormir, pensando no que fazer para que as crianças não passassem fome. O medo de não ter o suficiente para o amanhã me consumia. Mas ainda assim, eu nunca deixei de acreditar que a união era a chave. A gente estava junto e isso fazia toda a diferença. Eu sempre dizia para meus filhos, o esforço e a união que fazem a gente crescer. E quando as coisas começaram a melhorar, eu vi naqueles olhos deles que eu tinha plantado algo mais importante que qualquer alimento ou dinheiro. Eu plantei o valor do trabalho, da perseverança e, acima de tudo, da família. Hoje sou avó. E olha, quando vejo meus netos, eu me sinto tão rica. Não é por causa de bens materiais, não. É porque eu sei que de alguma forma passei essa lição adiante. Dinheiro vai e vem, mas a união e o esforço, isso fica para sempre. Eu sempre falo para meus filhos e netos que a vida tem suas voltas. E que, quando parece que tudo está perdido, é justamente aí que o que a gente realmente é começa a aparecer. Eu me lembro de uma época, logo depois da fábrica fechar, e eu começar a vender aquelas coisinhas, que estava quase sem forças. Eu não sabia mais o que fazer. As contas começaram a acumular. O gás acabou, e o mercado parecia uma eternidade de distância. Quando a gente não tinha nem um trocado no bolso. Era aí que o medo me pegava. Eu me lembro de olhar para as crianças dormindo e pensar, e amanhã? O que vai ser de nós? Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia mostrar esse medo para eles. Então, o que eu fazia? Eu ia até a janela, dava uma respirada bem fundo e pensava, amanhã vai ser um novo dia. O que der, a gente resolve. Sabe? Uma das coisas que mais me ajudaram foi quando comecei a ver que não estava sozinha. Tinha os vizinhos, e mais do que isso, as amizades da igreja. Toda semana, quando a gente se encontrava, alguém trazia algo. Um saco de arroz, um feijão, uma fruta. E acredite, quando a gente compartilhava, a sensação era de que o peso diminuía um pouco. A ajuda de um amigo, o apoio de um vizinho, é uma coisa que você não pode subestimar. Não tem preço. Lembro de uma senhora que morava perto de mim, a Dona Luzia. Ela já era mais velha que eu, mas tinha uma sabedoria. Sabe aquelas pessoas que falam pouco, mas tudo que dizem tem um peso? Pois é, ela me dizia, o dinheiro vai e vem, mas o que você constrói com seus filhos e com sua família, isso ninguém tira. Essas palavras ficaram na minha cabeça, e sempre que sentia que ia desmoronar, eu me lembrava disso. Não era o dinheiro, mas o valor do que a gente constrói ao longo do tempo que fazia a diferença. Quando as coisas começaram a melhorar, não foi uma grande mudança de uma hora para a outra. Foi aos poucos. Eu vendia mais. Meu marido conseguiu um trabalho temporário em uma pequena oficina, e as coisas foram melhorando. Mas nunca esqueci a lição. A verdadeira riqueza está nas pequenas coisas, na força que a gente tem dentro de si, e acima de tudo, na nossa capacidade de ajudar uns aos outros. Essa foi a maior lição que a vida me deu.
Hoje, com meus netos, vejo que eles não têm o mesmo tipo de dificuldades que passei. Mas, ao mesmo tempo, eu tento passar para eles a ideia de que a vida não é só sobre ganhar dinheiro, mas sobre ser forte, ser honesto, ser perseverante e, claro, ajudar quem você pode. Se você não puder fazer mais nada, pelo menos esteja ali para apoiar. Ah, e tem mais uma coisa. Quando minha filha me disse que estava grávida do primeiro neto, eu senti um calor no peito. Uma felicidade tão grande. Era como se todo o esforço que fizemos no passado tivesse sido recompensado. Agora eu olho para meus netos correndo pela casa e penso que talvez no fim, tudo o que a gente passou valeu a pena. Eles têm uma vida diferente, mas espero que nunca percam a noção do que realmente importa. Você sabe, a vida às vezes não te avisa quando vai te colocar à prova. Uma hora você está tentando manter as coisas nos trilhos, cuidando da sua família. E na outra, o mundo parece estar desabando. Mas é nesse momento, quando tudo parece perdido, que a gente descobre uma força dentro da gente que nem sabia que existia. Eu me lembro de um dia, especialmente, em que senti que não dava mais. O mercado estava lotado, as contas da casa se acumulando, e eu não tinha nem dinheiro para o transporte. Eu olhava para meus filhos e pensava, como vou conseguir? Como vou dar conta de tudo isso? E foi aí que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Eu estava na fila do mercado com um saco de arroz e uns poucos itens básicos. Quando cheguei no caixa, o total deu mais do que eu tinha na bolsa. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Foi um momento de vergonha, eu confesso. O caixa estava lá, olhando para mim, e o dinheiro não dava. Eu olhei para o meu lado e, como se fosse uma resposta direta do céu, o senhor que estava atrás de mim na fila, um homem simples, me viu, percebeu a situação e disse, deixa que eu pago o resto. Eu olhei para ele sem acreditar. Não era uma grande quantia, mas naquele momento, parecia uma fortuna. E aquele senhor, com um sorriso tranquilo, me disse, a vida é isso, minha senhora. Às vezes a gente recebe o que não espera. E de vez em quando, a gente tem que fazer o que puder para ajudar quem precisa. Eu fiquei sem palavras. Ele pagou a diferença e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Aquela ajuda me marcou de uma forma que não consigo explicar. Não era só o dinheiro que ele me deu. Era o gesto, a generosidade de alguém que não me conhecia, que não tinha nada a ver com a minha história. Mas naquele momento, ele foi o anjo que apareceu para me lembrar que, por mais difícil que seja, a bondade sempre encontra uma maneira de aparecer. Naquele dia, eu voltei para casa pensando no que ele disse. A vida é isso, minha senhora. A gente não pode esperar que tudo seja fácil, mas no final, são os pequenos gestos de humanidade que realmente fazem a diferença. Não importa o tamanho do problema, a gente sempre tem algo que pode fazer para melhorar a vida do outro. E às vezes, um simples sorriso ou uma ajuda inesperada muda o curso de um dia, de uma vida. Depois disso, eu mudei a forma como olhava para o mundo. Eu comecei a perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo a ser aprendido, algo a ser compartilhado. Quando as coisas começaram a melhorar, com o trabalho do meu marido e as vendas que começaram a crescer, eu procurei retribuir o que aquele homem fez por mim. E foi aí que entendi que, no fundo, o que a gente deixa no mundo não é o que acumula de bens materiais, mas o que a gente faz pelos outros. Hoje, com meus filhos e netos, eu sempre lembro dessa lição. Eu digo para eles, dinheiro é importante sim, mas o que vale a pena de verdade é a forma como a gente trata as pessoas, como a gente se ajuda e como a gente faz a diferença na vida do outro. E olha, se tem algo que eu aprendi nesses anos todos é que, por mais que a vida seja difícil, ela sempre te dá uma chance de fazer a coisa certa. Às vezes a gente só precisa estar atento, ouvir os outros e perceber as oportunidades de ajudar, mesmo que pareçam pequenas. Quando você ajuda, seja com um gesto, uma palavra ou um sorriso, você cria uma corrente de bondade que nunca se quebra. E no fim, é isso que faz a vida valer a pena. Às vezes, quando eu paro para pensar, vejo que a vida, mesmo com todas as dificuldades, sempre nos prepara para algo maior. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Algo que marcou muito minha vida, mas que quando eu olho para trás, vejo que foi uma das maiores lições que a gente pode aprender. A paciência. Quando meus filhos eram pequenos,
Eu estava sempre preocupada em dar a eles o melhor. Como toda mãe, eu queria que eles tivessem tudo o que eu não tive. E, claro, a pressão era grande. Eu me cobrava tanto. Tentava dar tudo para eles. E ainda tentava ser a esposa perfeita. Mas, com o tempo, percebi que, no meio de tanta pressa para que tudo desse certo, eu estava esquecendo de algo muito importante. Viver o momento. Eu lembro que, quando eles eram pequenos, eu ficava o dia inteiro na correria. Se não estava vendendo alguma coisa, estava fazendo comida, lavando roupa ou arrumando a casa. Cada dia parecia uma luta para manter tudo no lugar. Mas à medida que os anos passaram, algo mudou dentro de mim. Eu comecei a perceber que não adianta você correr atrás de tudo se não tem tempo para ver o que realmente importa. E foi aí que eu entendi a importância de desacelerar. A vida passa rápido demais. O tempo com meus filhos, esse tempo não volta. E eu perdi tanto tempo preocupada com o que não tinha, que quase esqueci de aproveitar o que realmente era importante. Sabe, os momentos simples. As risadas deles brincando no quintal, as conversas à mesa, o cheiro de comida feita com amor. Eu me lembro de uma noite especialmente, em que minha filha mais velha, a Maria, estava com febre. Eu estava tão cansada, tão exausta, que quando ela me chamou no meio da noite, quase não consegui levantar. Mas quando cheguei ao quarto dela, vi o medo nos olhos dela e meu coração derreteu. Eu me sentei ao lado dela e, sem palavras, comecei a acariciar o cabelo dela. Naquele momento eu não queria mais nada. Eu não pensava em trabalho, em dívidas, em nada. Eu só pensava em estar ali, naquele momento com ela. Eu segurei a mão dela até que ela dormiu. E eu fiquei ali, com os olhos fixos nela, pensando, esse momento, esse simples gesto de amor, é tudo o que realmente importa. Não importa o quanto a vida seja difícil. São esses momentos de conexão, de carinho, que fazem tudo valer a pena. Quando ela acordou no dia seguinte, a febre já tinha passado. E ela olhou para mim e disse, "Mãe, você é a melhor do mundo." E eu sabia que mesmo sem nada material, eu tinha dado tudo o que ela mais precisava. Meu tempo, minha atenção, meu amor. A partir daquele dia, eu passei a ser mais paciente, a aproveitar os momentos com eles. Mesmo nos tempos difíceis, mesmo quando tudo parecia fora de controle, eu comecei a valorizar essas pequenas coisas. Porque no fundo são elas que nos sustentam. São elas que nos fazem perceber que a vida não é sobre ter tudo, mas sobre aproveitar o que já temos. Eu já vi muita coisa na vida. Já passei por muitas dificuldades. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a paciência é um dos maiores presentes que a gente pode dar para si mesmo e para os outros. Porque quando a gente tem paciência, a gente consegue ver o que realmente importa. E é isso que nos dá forças para seguir em frente. Não importa o que aconteça. E, se você me permite, ainda tenho mais uma lição que quero te contar. Você sabe, o tempo ensina muita coisa. Ele é implacável, mas também muito generoso. Quando a gente é mais jovem, tudo parece urgente. A gente quer conquistar, quer crescer, quer ver resultados. E logo. Mas à medida que o tempo vai passando, você começa a entender que nem tudo na vida tem que ser corrido. Nem tudo na vida precisa de um final feliz imediato. E acredite, eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Eu não vou mentir, não. Quando meus filhos eram pequenos, eu estava sempre em busca de resultados. Eu me cobrava tanto para que as coisas estivessem sempre perfeitas. Mas a vida tem uma maneira de nos mostrar que, às vezes, a perfeição está nos detalhes imperfeitos. E eu só fui perceber isso mais tarde. Lembro de uma vez que passei o dia inteiro lavando, cozinhando e tentando organizar tudo na casa. Eu estava esgotada, meu corpo doía, e até no fim do dia, quando vi meus filhos espalhados pela casa com brinquedos, roupas e papéis jogados por todo lado, eu senti uma raiva imensa. Não era só cansaço. Era uma sensação de não ser vista, de todo o meu esforço ser em vão. Mas o que eu não percebi naquele momento é que o que eles estavam fazendo era justamente ser crianças. Eles estavam vivendo, estavam criando memórias. E aquelas pequenas bagunças que tanto me incomodavam eram o sinal de que minha casa estava cheia de vida. Aquele foi um dos momentos que, para mim, se tornou um divisor de águas. Eu parei um pouco, respirei fundo. E pela primeira vez, eu realmente olhei para os meus filhos com outros olhos. Eu vi a alegria deles.
Vi a felicidade em cada risada, mesmo quando eu não conseguia entender o motivo de tanta bagunça. Foi quando eu percebi que não tinha que ser tudo perfeito. A vida não é sobre manter tudo nos eixos, mas sobre permitir que as coisas aconteçam, deixar que os momentos se desenrolem e saber que as imperfeições também fazem parte da beleza da vida. Nos meses que seguiram, eu comecei a ser mais flexível comigo mesma. Comecei a entender que, às vezes, o melhor que a gente pode fazer é deixar que o tempo nos guie, ao invés de tentar controlá-lo. E isso não significa deixar de lado os compromissos e responsabilidades, mas sim aceitar que a vida é imprevisível e, por mais que tentemos planejar, ela vai sempre nos surpreender. Quando você se entrega ao fluxo da vida, você aprende a respeitar o tempo, a aprender com ele e até a celebrá-lo. Na época, as dificuldades financeiras estavam ainda presentes, mas não me importava tanto com o futuro. Eu comecei a viver mais o agora, sem a pressão constante de querer ver a solução para tudo imediatamente. E é engraçado porque, quando você começa a viver o presente com mais paciência, a vida começa a dar sinais de que você está no caminho certo. As coisas que antes pareciam impossíveis de alcançar começaram a aparecer. Pequenas conquistas começaram a se juntar. E, de repente, eu percebi que o sucesso não está nas grandes vitórias, mas na soma de todos os pequenos passos dados com o coração. Foi nessa época também que aprendi a abraçar a gratidão de uma forma verdadeira. Não era só sobre agradecer por ter comida na mesa, por ter uma casa, não. Era sobre agradecer pelos momentos simples, pelos gestos de carinho, por ter pessoas ao meu redor que, mesmo sem saber, me ajudavam a suportar o peso da vida. Foi quando um amigo me disse: Dona Nair, a senhora tem uma força que é de dar inveja, que eu parei para pensar. Eu tenho força, sim, mas ela não veio de mim sozinha. Ela veio das pessoas que estiveram ao meu lado, de cada sorriso que recebi, de cada gesto de solidariedade que encontrei ao longo do caminho. Não foi só o meu esforço, mas o esforço de quem caminhou comigo que me fez forte. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada passo, cada dificuldade, cada lágrima derramada fez parte do meu aprendizado. Eu, que um dia achei que precisava correr atrás de tudo, agora sei que a vida tem seu próprio ritmo. E a gente só precisa aprender a acompanhá-la. Às vezes a gente precisa ser mais leve, mais paciente, mais grato pelo simples fato de estar aqui, de poder contar nossa história, de poder ver os nossos filhos e netos crescerem. Ah, e você sabia que a paciência também me ensinou a saber perder? Perder nunca foi fácil para mim. Eu sou do tipo que sempre luta até o fim. Mas um dia aprendi que perder não significa fracasso, mas uma oportunidade de recomeçar, de aprender algo novo. Foi o que aconteceu quando perdi minha loja anos depois, por conta de uma crise financeira que ninguém viu chegar. Eu poderia ter me desesperado, poderia ter culpado o mundo, mas ao invés disso me permiti sentir a dor da perda, mas também me permiti aprender com ela. A perda me ensinou a ser mais humilde, a reconhecer que a vida nem sempre vai na direção que a gente quer, mas que mesmo assim, ela sempre nos dá novas possibilidades. Quando a loja fechou, minha vida não terminou ali. Ela simplesmente se transformou, e eu me abri para novas oportunidades, para novas formas de viver e ser feliz. É engraçado como a vida funciona, não é? Ela nos dá tanto, mas ao mesmo tempo, nos desafia de maneiras que jamais imaginamos. E quando a gente aprende a aceitar esses desafios, a gente cresce de um jeito que nunca imaginou que fosse possível. Você sabe, eu sempre achei que felicidade era algo que a gente tinha que conquistar. Eu achava que se trabalhasse duro o suficiente, se desse tudo de mim, se superasse todos os obstáculos, a felicidade viria como um prêmio no final. Mas com o tempo, eu percebi que a verdadeira felicidade não tem nada a ver com conquistas materiais, nem com o reconhecimento dos outros. Ela vem de dentro de nós, e é algo que a gente aprende a cultivar, mesmo nas situações mais difíceis. Eu lembro, especialmente, de um período muito complicado. Quando a loja que eu tinha fechou, eu fiquei sem saber o que fazer da vida. Eu estava perdida. Passei semanas sem saber qual seria o próximo passo. O dinheiro tinha acabado. O futuro parecia uma nuvem cinza e sem fim, e eu não via nenhuma saída. Mas foi exatamente nesse momento que uma velha amiga minha me fez uma pergunta simples, mas que ficou gravada na minha alma. Dona Nair,
O que te faz sorrir? Na hora, eu não sabia o que responder. Eu estava tão focada nas dificuldades no que eu havia perdido que não conseguia enxergar o que ainda tinha. Mas depois de um tempo, eu percebi que aquela pergunta tinha sido um convite a olhar para dentro de mim mesma para perceber o que realmente me fazia feliz. Porque mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia coisas que podiam me dar alegria. O simples fato de estar viva, de ter saúde, de ver meus filhos e netos bem, de ter amigos que estavam ao meu lado me apoiando. As pequenas coisas que, muitas vezes, a gente passa despercebido, mas que são tudo. Foi ali que a felicidade começou a fazer sentido para mim. Ela não era uma coisa a ser alcançada em um futuro distante, mas algo que podia ser cultivado no presente, no aqui e agora. Eu me dei conta de que havia vivido muitos anos perseguindo a ideia de que a felicidade era algo que se conquistava, quando na verdade ela sempre esteve ali, ao meu redor, nas pequenas alegrias do cotidiano. Lembro que, depois dessa conversa com minha amiga, comecei a mudar minha rotina. Ao invés de passar o dia todo me lamentando, eu comecei a apreciar as coisas simples. Acordava mais cedo, tomava meu café com calma, olhava o sol nascer, ouvia o canto dos pássaros. E cada vez mais eu fui sentindo que, mesmo sem ter grandes riquezas, a vida me dava algo muito mais valioso: paz de espírito. E acredite, é essa paz que muda tudo. Eu não sabia antes, mas a felicidade não está em ter mais ou em conquistar mais. Ela está na capacidade de ser grato pelo que já temos. Nas pequenas conquistas diárias, nas relações que cultivamos, nos momentos em que somos capazes de parar e respirar, sem a pressa de querer que tudo se resolva imediatamente. Isso, meu querido, foi um dos maiores desafios da minha vida. Aprender a desacelerar. Aprender que não há necessidade de viver em constante agitação, em constante ansiedade tentando alcançar algo que, no fundo, nem sabíamos o que era. Quando você aprende a desacelerar, quando você aprende a observar a beleza das pequenas coisas, a vida se torna mais leve. A felicidade se torna algo que você carrega dentro de si e não algo que depende das circunstâncias externas. Naquela época, quando a loja fechou e as dívidas começaram a apertar, muitos me disseram: agora é o fim, dona Nair. Agora é hora de desistir e começar de novo em outra coisa. Mas eu sabia, lá no fundo, que a vida não era sobre recomeçar do zero a cada vez que algo dava errado. A vida era sobre aprender a continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. E mais importante, era sobre aprender a encontrar felicidade no que já existia ao meu redor, e não no que eu ainda queria conquistar. Eu e meus filhos passamos a focar no que realmente importava: nossa saúde, nossa união, o tempo que tínhamos para estarmos juntos. Não era a casa grande que eu sonhava, nem as viagens que sempre quis fazer, mas era o que eu mais precisava naqueles momentos: estar com quem eu amava, sem a pressão do preciso fazer mais. Esse foi o meu verdadeiro aprendizado. O que realmente me faz feliz é poder viver plenamente o que já tenho, e não o que ainda busco lá na frente. Às vezes, quando olho para trás, vejo como a felicidade era algo que eu complicava tanto. Ela estava ali o tempo todo, em minha casa, em minha família, em cada sorriso, cada abraço, até nos dias de dificuldades. E se tem uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria de passar para quem me ouve, é isso: a felicidade é um estado de espírito, uma escolha diária. Ah, meu querido, a dor, essa é uma parte da vida da qual ninguém escapa. Às vezes a dor é tão grande, tão esmagadora, que parece que não há como suportá-la. Eu sei disso porque já passei por isso muitas vezes. Perdi muitas pessoas que amava, e cada perda foi como um pedaço de mim que se foi. Um pedaço de mim que nunca mais voltaria. O primeiro grande golpe que a vida me deu foi quando meu marido, o João, faleceu. Ele era meu companheiro, meu amigo, meu tudo. Tínhamos passado mais de 40 anos juntos, compartilhando risos, lágrimas e tantas batalhas. E quando ele se foi, eu senti que o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eu não sabia o que fazer. O que eu faria agora, sozinha? Como seguir sem ele ao meu lado? Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava na cozinha fazendo a comida, como sempre. Quando recebi a notícia, fiquei paralisada. Não sabia se podia chorar, se devia chorar, ou se tinha que ser forte, como sempre fui. Mas naquele momento meu corpo não aguentou. As lágrimas vieram.
Eu chorei como nunca antes, e por horas a fio. Chorei pela dor da perda, pelo vazio que ele deixou, pelo futuro que eu não sabia como enfrentar. E, sabe, a dor é algo que ao mesmo tempo nos quebra e nos fortalece. Quando a gente perde alguém que ama, o mundo parece desabar, e a gente sente como se fosse impossível seguir em frente. Mas o tempo é uma coisa poderosa. Ele vai curando as feridas um pouco de cada vez e, mesmo que a dor nunca desapareça por completo, a gente aprende a viver com ela. Eu me lembro de um dia, meses depois de João ter falecido, em que eu estava no quintal, observando os pássaros que ele sempre gostava de alimentar. E, de repente, eu percebi que, apesar de toda a dor, a vida continuava. As flores ainda floresciam, os pássaros ainda cantavam, e a vida continuava a seguir seu curso. E foi ali, naquele momento simples, que eu entendi algo muito importante. A dor faz parte da vida, mas ela não é a única coisa que define quem somos. A dor nos ensina de uma forma que nada mais pode ensinar. Quando você perde alguém, você começa a perceber que o tempo é o bem mais precioso que temos. Não é o dinheiro, não são os bens materiais, não é o sucesso que você alcançou. O que realmente importa é o tempo que você passou com quem você ama, as memórias que construiu, os momentos que vivenciou. E acredite, essas memórias não podem ser tiradas de você. Elas ficam guardadas em algum lugar no seu coração. E sempre que você precisa, você pode revisitá-las. João, mesmo não estando mais fisicamente comigo, sempre estará ali, nas lembranças, no amor que ele me deu e no que ele me ensinou. E olha, a perda nunca é fácil. Ninguém está preparado para perder alguém que ama. Mas eu também aprendi que quando a dor nos atinge, é porque há algo em nós que precisa ser curado, algo que precisa ser transformado. A dor, paradoxalmente, nos ajuda a entender o que realmente importa na vida. Ela tira o que é superficial, o que é passageiro, e nos faz enxergar a beleza daquilo que é eterno. O amor, a família, os laços que criamos. Após a morte de João, eu passei por muitos momentos difíceis, mas ao mesmo tempo também vivi momentos de grande transformação. Eu aprendi a viver sozinha, a me reinventar, a redescobrir minha própria força. Eu comecei a fazer coisas que nunca imaginei que faria. Aprendi a cozinhar pratos novos, a me dedicar ao que me fazia feliz, a cuidar mais de mim mesma. Não era fácil, não. Não foi um caminho sem dor. Mas aos poucos, a vida foi me mostrando que eu ainda tinha muito a viver, que minha história não tinha acabado ali, que eu ainda podia fazer a diferença. Não só para mim mesma, mas para os outros também. E foi nesse processo de aprendizado que eu percebi algo fundamental. A vida, quando você a vive com coragem e coração aberto, é uma oportunidade constante de renascimento. A dor pode te quebrar, mas ela também pode te reconstruir, de uma forma mais forte e mais sábia. Às vezes você acha que não vai sobreviver, que não vai ser capaz de seguir em frente. Mas quando você dá o primeiro passo, mesmo que pequeno, você começa a perceber que sim, você pode. E que a vida, apesar das perdas e das cicatrizes, sempre tem algo de belo para te oferecer. E no fundo, eu acho que é isso que a vida é. Uma série de recomeços. Não importa quantas vezes você cai. O importante é se levantar e seguir em frente. E, acima de tudo, valorizar o tempo que você tem com as pessoas que ama, porque isso é o que realmente importa. O resto, meu querido, o resto é passageiro. E você, minha amiga ou amigo, já pensou sobre o tempo que tem? Já pensou sobre as pessoas ao seu redor? Sobre o que realmente importa? Às vezes a dor é uma grande professora. Ela nos ensina a dar mais valor ao que temos. Eu sempre falo para meus filhos e netos: não deixem que a vida passe sem realmente viver. Porque a vida é curta. E o que a gente faz com ela, isso é o que vai ficar. Assim como Dona Nair nos mostrou, a vida pode ser cheia de desafios, mas sempre nos oferece oportunidades para crescermos e nos reinventarmos. Se você também acredita que cada história tem um poder de transformação, inscreva-se no nosso canal. Aqui, compartilhamos relatos inspiradores que vão tocar seu coração e te ajudar a enxergar a vida de uma nova maneira. Não perca nenhuma história que pode mudar sua perspectiva. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. Até o próximo vídeo.